Bom dia, pessoal! Vamos começar agora a nossa análise das provas de artes e ética. Eu vou começar com a prova de artes. Com certeza vocês já devem estar com ela em mãos. A gente vai revisar em cima da prova. Já que o conteúdo de artes é um conteúdo mais aberto, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que está sendo cobrado em cada questão e aí depois vocês resolvem. Um minuto que eu estou abrindo aqui no computador. Vamos lá. Primeiro, a prova de vocês. Desculpa, abri do sétimo. Sexto ano. Pronto. A primeira questão é uma pergunta sobre por que contar histórias é considerado uma forma de fazer arte. E aí a gente já debateu, eu já expliquei a vocês sobre isso, né? Que antigamente contar história já era uma forma de distração das pessoas, já era uma forma de lazer. E hoje em dia, essa contação de história, ela ainda é aplicada de várias formas, seja no cinema, seja no teatro, seja em várias outras fontes, em filmes que vocês veem, em desenhos. Tudo isso é contado em história. Por isso que nós podemos considerar a história como uma forma de arte. Segunda, em que o protagonista da história lida em aula se transformou. Vocês sabem o que é o protagonista, né? Vocês sabem quem era o protagonista naquela história que a gente leu. Lembra lá do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Lembra do texto, né? No que foi que ele se transformou? Vocês lembram que narravam, era uma lenda, um tipo de lenda que narrava a história de uma transformação em alguma coisa. No que foi que ele se transformou? Vocês lembram lá? Em que foi que ele se transformou? Qual é o gênero textual da história? Agora vai partir da análise de vocês e da compreensão que vocês já têm sobre textos, né? Os textos que vocês já leram em sala, o que vocês já aprenderam na aula de redação. O que é aquilo ali? É uma fábula? É um poema? É uma poesia? Qual é o gênero textual dele? Quarta questão. E a Jussara? O que acontece com ela? Vocês lembram que ela também é uma das protagonistas, né, da história. Vocês lembram da Jussara? Ela se transforma em quê? A história também narra que ela se transforma em algo. Vocês conseguem lembrar no que é que ela se transforma? Quinta questão. Peraí. Por que foi escolhido a palmeira e o sabiá para representar a história? Por que foi que foram escolhidas essas duas coisas? Vocês lembram do que se tratava o texto? O texto contava uma história bem compridazinha, que ela falava sobre o sabiá e falava sobre a palmeira. É uma história que a gente vê que ela é de origem indígena, ela narra uma história que é bastante contada por lá, por essa região norte, sobre a origem tanto da palmeira como do sabiá. Por quê? Porque essas pessoas, elas procuram histórias fantasiosas para poder narrar coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Seja a palmeira, o sabiá, como vocês também já viram, até acho que ano retrasado teve uma peça que os meninos apresentaram sobre a mandioca. Tudo isso, existe uma história por trás para narrar a criação dessas coisas. Então, é isso que a quinta questão quer saber. Então, é isso, são 5 questõezinhas sobre história, foi o que a gente estudou nesse capítulo, tá certo? Então, uma boa prova e até a próxima aula.